Concurseiros guerreiros e amantes da Libras, voltei. Agora eu estou inspirada. Então vamos lá resolver as questões. O tema das questões de hoje é História da educação dos surdos, história da própria língua de sinais. E como toda história, nós temos os mocinhos e os vilões, não é? Então eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. De quem são os mocinhos e quem são os vilões, que isso vai ajudar nas questões de concurso. Os mocinhos e os vilões. Isso é até um resumo. Então, quem que contribuiu para o desenvolvimento da língua de sinais, seja até a brasileira ou a americana, enfim. O Lepi. Por quê? Porque ele criou a primeira escola para surdos mudos. Na época se usava esse termo, surdos mudos, que foi o Instituto Nacional para Surdos Mudos em Paris. Isso ocorreu em 1755. Outro mocinho aqui, bom na história, o Ernest Huet. Ele era um padre francês surdo que veio para o Brasil, era chegadaço lá de Dom Pedro II. E junto com Dom Pedro II, mas quem fez mesmo foi ele criou o INES em 1857. Isso já aqui no Brasil, tá? No Rio de Janeiro, que era onde era a capital, né, brasileira na época, do Império. Outro gente boa aqui, outro acontecimento aqui bom foi a Declaração de Salamanca. Isso até é recente, em 1994. E o que dizia essa declaração? 1994. Ela dizia que a educação ela tinha que ser pautada no direito do reconhecimento de uma língua natural do indivíduo, ou seja, reconhecer a língua como um direito do surdo, a língua de sinais. Então foi uma coisa boa. E temos a FENES, que é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Surgiu em 1987, que foi a primeira entidade representativa da comunidade surda. Agora os vilões. Eu estou falando aqui de coisas que aconteceram no Brasil e fora do Brasil, tá, gente? O tal do Alexandre. Vilão que eu falo é que apoiava o oralismo, que obrigava o uso do oralismo, né? O oralismo, ele existe até hoje, mas hoje ele é opcional. Mas essas pessoas aqui, elas obrigavam o uso do oralismo. E nada obrigado presta, né? Esse cara aqui, por exemplo, ele defendia o oralismo em detrimento da língua de sinais. Ele achava o oralismo superior. Então, ele não foi muito bom para nós, não. E também temos... Isso aqui cai demais, demais, demais. Congresso de Milão, que ocorreu em 1880. Ele defendia também o uso do oralismo e repudiava a língua de sinais. E não vale a pena falar desse cara ruim não, né? Então é só isso aí. Bom, nas questões que nós vamos fazer, eu vou abordar esses personagens. Se eu não abordar algum, você pega e estuda aí, que pelo menos serviu para lembrar você. Então vamos começar a fazer as questões. E eu esqueci de falar de um cara bacana aqui também, o William Stokes, porque ele foi o primeiro linguista a reconhecer a língua de sinais no mundo. No caso, ele era americano, né, inglês, aí ele reconheceu a língua de sinais americana. Então, esse cara aqui, também é bacana. Isso em 1960. E eu não vou escrever porque não cabe aqui, mas a primeira linguista a reconhecer a língua de sinais brasileira foi a Lucinda Ferreira, tá? Anota aí também que isso aí é bacana. Primeira questão.
No século XVII, surgiram os primeiros educadores de surdos, que desenvolveram diferentes metodologias para a educação da pessoa surda. E já no outro século, em 1755, foi fundada a primeira escola pública para o ensino da pessoa surda. Assinale a opção que indica o fundador dessa escola. Vamos lá, então. Vou escrever de marrom aqui. Letra A, Samuel Hennick. Não é esse cara. Não é. Mas quem que foi ele? Ele foi um educador de surdo do 1700 e tal, só que ele não fundou escola nenhuma, não. Letra B, eu vou pular. Esse Thomas aqui também, ele foi um educador de surdos, mas ele não fundou escola nenhuma. Esse Jacob é a mesma coisa. Eles só foram educadores, mas não fundaram nada, assim, né? Então, quem que foi? Aqui foi quem eu falei agora há pouco ali atrás, o Charles Michel Lepie. Ele criou a primeira escola para surdos mudos no mundo, que no caso foi em Paris, que foi o Instituto Nacional para Surdos Mudos de Paris, e isso aconteceu em... já tá ali, né? 1755, beleza? Próxima questão. Questão número 2. A educação de pessoas surdas no Brasil teve início com a chegada do professor Ernest Uet. A respeito disso, julgue as afirmações a seguir. Verdadeira ou falsa? Primeira, ele inaugurou em Brasília o primeiro Instituto de Educação de Surdos, o atual INES. Tá errado, porque não foi em Brasília, foi no Rio de Janeiro, só por causa disso. Essa afirmativa está errada. Segunda afirmativa, de origem portuguesa. Então tá errado, né? Porque errado. Segunda aqui. De origem portuguesa, disseminou a língua gestual portuguesa, que é isso, né? Aos surdos brasileiros. Ixi, tá errada também, porque ele não era de origem portuguesa, ele era de origem francesa. E lembra, a língua de sinais brasileira, ela teve sua origem na língua de sinais francesa. E disseminou a língua gestual portuguesa. Nossa, aqui também tá errado, porque como eu falei agora, ele disseminou a língua de sinais francesa. Tá? E não foi a língua gestual portuguesa, que nem tinha nada de libras, de língua de sinais no Brasil. A3. Professor surdo que inaugurou em 1857 a primeira escola de surdos no Brasil, atual INES. Sim, exatamente, ele era surdo. Lembra que eu falei surdo, ele era amigo lá de Dom Pedro II e ele veio para o Brasil com essa missão aí. Número 4. Disseminou entre os surdos a língua de sinais francesa. Perfeitamente, é isso mesmo, que ele era francês, ele sabia a língua de sinais francesa. Então, agora assinale a alternativa correta. Qual que é a correta? Mudar a cor aqui. A correta é a 3 e a 4. Então, a certa aqui, 3 e 4, é a letra C, que está correta. Questão mais uma aí para vocês. A trajetória histórica da educação de surdos é marcada por acontecimentos que refletem uma realidade social, política e histórica que influenciaram a adoção de posições e se fizeram sentir na formação da identidade dos surdos. A declaração de superioridade do método oral puro sobre o uso dos sinais provocou uma grande polêmica entre os professores ouvintes e que a estes não foi permitido votar. E os professores surdos, não está escrito aqui, mas era para estar escrito. Marque a alternativa correta sobre tal postulado. Então, ele quer saber o que aconteceu que declarou, né, que se decidiu lá que a superioridade do método oral deve ser sobre o método da língua de sinais. É isso que ele quer saber. Então, vamos lá. Declaração de Salamanca. Ela falou sobre isso? Que o método oral é superior à língua de sinais? Não, pelo contrário. Ela declara uma educação pautada no direito
do reconhecimento, né, de uma língua natural do indivíduo. Para o surdo, no caso, era a língua de sinais. Então, pelo contrário, ela reconhece que a língua de sinais ela tem que ser incorporada à cultura surda. Então, está errada. Convenção de Guatemala. Foi uma convenção onde se discutiu que se eliminaria todas as fontes de discriminação das pessoas com deficiência. Então, isso inclui até surdo, mas inclui cego, inclui deficiente físico, não é uma coisa específica de surdo. Então, está errado também. Conferência de Jointien. A Conferência de Jointien, ela é igual à Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, e onde se declarou, né, a educação para todos. Então, a letra D é igual à letra E. Se você sabe que uma coisa é igual a outra, você já elimina essas duas de cara. Então, a única que sobrou, que de fato é o Congresso de Milão, que declarou que o método oralista é superior ao método da língua de sinais. Próxima questão. Sobre o Congresso de Milão, que cai demais em concurso público, nessa parte de história dos surdos, ocorrido em 1880, pode-se dizer que, ele quer a correta, foi um marco na educação dos surdos, uma vez que considerou sua peculiaridade comunicacional. Bom, umas palavras difíceis aqui, né? Eu vou pular essa, tá? Se fosse você, faria o mesmo. Letra B. Ficou definido que o método mais adequado para ensinar os surdos seria o método do bilinguismo. Essa aqui eu sei que está errada, porque o Congresso de Milão ele era fã do oralismo. Eu acho que o bilinguismo nem existia em 1880, né? Enfim. Então tá errado. Letra C. A partir desse congresso, a educação dos surdos deu um salto de qualidade em toda a Europa, uma vez que considerou como adequado o método da comunicação total. Tá errado também. Mais uma vez, vou martelar aqui na cabeça de vocês. Congresso de Milão, oralismo. Então tá errado a C também. Letra D. O Congresso definiu o método oralista como mais adequado para a educação da criança surda. É verdade, mas será que era... Vamos ler a letra E para ver se está melhor? Porque eu acho que não é só da criança, é de todo mundo. Mas vamos ler a letra E. Com o Congresso, o desenvolvimento da linguagem dos surdos pelo mundo afora melhorou consideravelmente. Nossa, é muito vago isso aqui. De fato, a melhor opção aqui é a letra D, que fala o que a gente vem falando, que o Congresso de Milão apoiou o método oralista. Beleza? Letra D é a resposta.